Graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um nesse dia. Quero compartilhar com vocês hoje o que está em Daniel, capítulo 6, versículo 10. A situação era a seguinte: Daniel tinha alcançado destaque no reinado do rei Dario e o rei Dario tinha constituído 3 presidentes sobre 120 sátrapas. E Daniel se destacava entre esses presidentes, a ponto do rei Dario querer colocar ele acima de todos no reino. E só que isso não agradava aos outros, né, os outros presidentes, aos sátrapas, e eles procuraram uma maneira de tirar Daniel do caminho. Só que procuraram no seu caráter, nas suas ações, alguma maneira de tirar Daniel e não acharam. Daniel não se achou culpa em Daniel, não se achou nele erro. E então eles procuraram na lei do Senhor. E diante disso eles pegaram, criaram um decreto e apresentaram ao rei, no qual esse decreto proibia qualquer pessoa de orar ou de buscar a qualquer Deus ou qualquer outra pessoa e no período de 30 dias, e só poderia se curvar diante do rei Dario. Daniel, quando ficou sabendo disso, vamos ver aqui qual foi a sua ação, a sua reação. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel, ele não obedeceu esse decreto, porque esse decreto ia de encontro à vontade de Deus. O Senhor não quer que nós deixemos de o buscar em momento algum. O Senhor não aceita dividir a sua glória com ninguém. Nós só devemos nos prostrar diante do Senhor, nós só devemos adorar ao Senhor e só buscar em oração a Ele, ao nosso Deus. Daniel, então, ele continua a fazer o que fazia constantemente, o que costumava fazer. Ele 3 vezes por dia, ele orava ao Senhor. Ele abria as janelas que davam para o lado de Jerusalém, né? Isso nos remete lá à oração de Salomão, quando consagrou o templo, que diz: olha, onde estiver os teus servos, quem orar em direção a esse templo, Senhor, eu peço que o Senhor atenda. E Deus responde à oração de Salomão dizendo que atenderia. Então, parece que Daniel está lembrando aqui desse momento na história de Israel, né? E ele se volta para o lado de Jerusalém e ora ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele se punha de joelhos, ele orava 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Não foi só no momento difícil que Daniel buscou a Deus, mas ele constantemente buscava ao Senhor. Ele constantemente estava se derramando em oração diante do Senhor. O que a gente aprende aqui é que nós não podemos, de maneira nenhuma, dividir a glória do Senhor com nenhum outro. De maneira nenhuma podemos recuar se o decreto é contra a vontade expressa de Deus e principalmente contra a sua glória. Nós não podemos fazer isso. Alguns poderiam perguntar, e nesse momento não estaríamos recuando quando paramos de congregar? Penso que não. Penso que a situação é diferente da de Daniel, porque aqui não é algo contra a glória de Deus, apesar de que a vontade de Deus é que a gente congregue, mas entendo que esse é um momento para preservarmos as nossas vidas, para quando pudermos nos encontrar, estejamos todos lá, né? Não falte ninguém. Aqui não é um decreto contra o Senhor, mas em favor de preservar a vida. Claro que isso é por um determinado tempo.
não pode se estender muito tempo, né? Eu acredito que não vai se estender por muito tempo. Se assim for, nós precisaremos tomar outras medidas. Mas, enquanto estivermos assim, nós temos que buscar ao Senhor constantemente, em oração, clamar ao Senhor pela a sua vontade ser consumada de maneira bem expressiva. Que nesse momento o nome do Senhor venha a ser glorificado, tanto na nossa situação como na nossa própria vida. Busque ao Senhor constantemente, não só em um momento do dia ou da vida, mas em todo o tempo. Busque ao Senhor. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.